Mark Kerr. Quem aí lembra do WVC e do IVC? Caso você não saiba, esses foram dois torneios de vale-tudo absolutamente insanos, fundados aqui no Brasil. Pouquíssimos lutadores gringos da época tinham coragem de vir pra cá e se testar contra os duríssimos lutadores brasileiros, mesmo com as altas bolsas em dólares oferecidas pelos dirigentes. Mas um deles encarou esse desafio e simplesmente devastou todos os seus adversários. Estamos falando de Mark Kerr, uma montanha de músculos, dono de um wrestling de elite, que aterrorizava qualquer um, por mais corajoso que fosse. Sua estreia ocorreu na terceira edição do WVC, onde o monstro americano de cara já atropelou seus 3 adversários, Paul Varelans, Mestre Luke e Fábio Gurgel. Voltando para os Estados Unidos com a moral alta, ele foi convidado a participar da 14ª edição do Ultimate, e dali em diante, meus amigos, o cara simplesmente decolou. Foram 12 vitórias consecutivas, entre apresentações no UFC e no Pride, e ao longo desse período chegou a ser considerado um lutador praticamente imbatível. Mas, infelizmente, no início dos anos 2000, Kerr entrou para as estatísticas e passou a enfrentar um rápido declínio, chegando a amargar 10 derrotas em suas 12 lutas seguintes. Ninguém entendeu nada, mas por trás daquela mudança drástica tinham sim alguns motivos, e entre os principais, uma mulher perturbada que praticamente causou a ruína em sua carreira. And now he's going to have a lot of people and influences in his life other than me, and it's going to require a lot of patience from me. Because I'm very jealous at times. That's like my biggest fear. Is what if he realizes now that he's sober that he doesn't really love me like he thought he loved me. I was sober for about 1.5 years. I'll usually start at lunch and go meet my friends for lunch and start drinking there, and then I go to happy hour and then, go change and then go out. And it's like an all-night thing. Make Mark a promise that I wouldn't drink when he was here, and I didn't keep my promise. Apresentando um comportamento possessivo, ela passou a o atormentar e perseguir nos momentos mais inadequados, como treinos, bastidores e até nos momentos pré-luta. No documentário, ela sempre aparecia exigindo atenção, querendo discutir a relação, entre muitas outras atitudes no mínimo estranhas. People bring their wives or girlfriends to the fights because you need to be extremely focused. Keep the distractions to a minimum. The door, holding him out of his fight. You can't do that. You have to be relaxed. You're training and you have a lot of stress at home, so you can't sleep. That's bad. Then you don't want to go fight. They have to get separated. That's what I think, Figure out where we're at with our relationship and where he's at emotionally and mentally. She won't leave the house. 3 hours later, the only way I got her out of the house was to call the police. Well, the only way. I mean, in the process, she grabs thank God they weren't loaded. She grabbed my handguns on the nightstand, and, then grabs a razor and starts gouging into her. Stuff.
Infelizmente ou felizmente, quando Marquer já estava próximo do fundo do poço, sua mulher pediu o divórcio e ele passou por uma fase bem complicada, onde, além da falta de grana, precisou lidar com uma condição rara, chamada neuropatia periférica, que provoca dores intensas 24 horas por dia. Essa doença o levou a se viciar em medicamentos à base de ópio, que eram os únicos que aliviavam aqueles sintomas. Strong pain medication? Narcotics, like opiates or like... No. Master, let's say, certification. Foi uma verdadeira bola de neve de eventos negativos em sua vida, mas com um filho pequeno para criar, o cara precisou recomeçar do absoluto zero, trabalhando agora como vendedor em uma loja de carros de um amigo. A boa parte dessa história é que aos poucos ele foi conseguindo se recuperar de toda essa situação e atualmente, aos 55 anos, já aparenta estar bem melhor. Conseguiu entrar em forma novamente, vem tratando a sua doença e afirma ter vencido o seu vício em opioides. Outro fato interessante é que sua impactante história de vida está virando um filme produzido pela HBO, onde o protagonista será o ator Dwayne Johnson. I'm proud to say that myself and Seven Bucks Productions are going to make a film about the life of one of your founding fathers, the pioneering founding fathers, the smashing machine Mark Kern. Rickson Gracie. Da parte 1 desse documentário, abordamos a importância de Royce Gracie na história desse esporte. Indiscutivelmente, foi um dos grandes responsáveis pela popularização do jiu-jitsu brasileiro para o mainstream. Mas, bem antes de Royce, outro membro da família já pavimentava essa estrada, Rickson Gracie, que é considerado por muitos um dos mais notáveis representantes da arte suave de toda a história, assim como o irmão mais forte e técnico de toda a família, começando sua jornada lá na década de 80, onde quase não existiam eventos de vale tudo. Rickson ficou famoso por suas duas lutas contra o compatriota Rei Zulu, vencendo ambas via mata-leão. Dali em diante, ele passou a se apresentar também no Japão, onde surgiram as primeiras organizações com estrutura profissional. Por lá, venceu todas as 9 lutas que fez, encerrando sua carreira invicto aos 40 anos de idade. Dali em diante, Rickson seguiu uma vida mais recluso, afastado dos holofotes, adepto da famosa dieta Gracie e de outras práticas como meditação e atividades ao ar livre. Rickson se estabeleceu em sua terra natal, no Rio de Janeiro. É casado e gerou 4 filhos. Segundo suas próprias palavras, o momento mais delicado e doloroso de sua vida foi a precoce partida de seu primogênito, Rockson Gracie. Em dezembro de 2001, Rickson relata que foi um enorme baque em sua vida. Demorou anos para cicatrizar aquela grande ferida. Realmente, se você pensar em termos de perda, você não pode perder uma coisa mais importante do que um ente querido, principalmente um filho, né? Perder um pai é mais ou menos dentro de uma escala, você já espera que ele vai dar à tua frente, mas o filho é sempre aquela surpresa, né? Meu filho é uma pessoa linda, um moleque cheio de vida, com 18 anos. A gente tinha um amor incondicional. Com a partida dele, eu fiquei sem chão, entendeu? E não fiz nenhuma força, ou não usei nenhum tipo de técnica ou processo para minimizar isso. Primeiro, porque eu não tinha. Segundo, na minha verdade, eu queria mesmo era chorar, eu queria mesmo era abraçar a dor e pular dentro de um lago com 200 quilos no peito, entendeu? E eu fui capaz de chegar até o fundo do poço sem nenhuma resistência. Porque tem gente que quando perde alguma coisa, fala, mas eu perdi, mas vou recuperar. Ele morreu, mas Deus vai me dar isso.
Você começa a criar uma coisa que você não... Quando você perde um braço, você não tem condições de recuperar esse braço, você não tem condições de jogar bola com esse braço imóvel, você não faz mais nada com ele. Então, o que você tem que fazer, na verdade, é se reinventar, renascer de novo sem o braço. E começar a ficar feliz que você tem ainda um braço para jogar ping-pong, ou que você pode fazer o que você quiser com outro braço. Então, na verdade, eu tive que passar por um processo de perda onde eu entendi meu corpo, meu espírito vazio, sem aquele ente amado. E passei por esse processo de perda. Passei quase 2 anos assim, sem vontade de treinar, sem vontade de pegar onda, sem vontade... Tive uma queda de testosterona braba, fiquei depressivo porque... E não fiz falta, e não fiz como se eu tivesse, eu tenho que voltar ao meu normal, eu quero voltar bem. Eu fiquei falando, pô, se eu tiver de morrer, definhar até morrer, eu quero sentir o que eu estou sentindo. Eu quero dar, honestamente, valorizar a perda. Quando você perde uma coisa que você gosta, você vai chorar até não querer mais. Então, num dia, eu, pensando no que meu pai falou comigo, com algumas coisas e tal, eu me lembro que ele falava que não tinha nada totalmente ruim e nada totalmente bom. As coisas têm uma dualidade, dependendo do ângulo, dependendo do propósito. Aquilo que eu fiz com boa intenção para você pode ter sido ruim para alguém. Nada é totalmente 100% de um lado nem de outro. E eu comecei a ver qual era a vantagem, qual era o benefício da partida do meu filho. E depois de pensar muito, eu entendi que até a partida do Rockson, o tempo para mim não representava muito, eu controlava o meu tempo. Se o meu filho chegasse para mim e falasse, papai, preciso falar com você, eu falava, agora não, filhinho, deixa o papai pegar onda, eu volto, quando eu voltar do surf, eu volto, falo contigo. Ou seja, eu administrava o tempo com muito mais desrespeito pelo tempo do que eu deveria ter. Quando o Rockson partiu, eu descobri que o amanhã pode nunca ter. O amanhã não pode nunca existir. Eu aprendi que o meu tempo hoje, eu uso somente da melhor maneira, eu não desperdiço mais o meu tempo. Esse tempo que eu estou passando contigo aqui, ele é valioso tanto para você como para mim. Sim. Eu não faço nada mais que eu acho que estou perdendo tempo. Se eu estiver indo para o Japão, para uma coisa importante, no caminho ao aeroporto, minha filha me liga, fala, papai, eu estou aqui com um problema, estou chorando, eu vou parar o carro, vou falar com ela o que eu tiver de falar pelo tempo que eu tiver de falar. Então eu valorizo hoje. Hoje eu faço do meu dia tudo aquilo que eu posso fazer para não precisar usar o amanhã. O amanhã, para mim, é um bônus. Então, com isso, eu agradeço a partida do meu filho, porque ele hoje me ensinou a usar o meu tempo com inteligência, com sabedoria, com exatidão. E hoje em dia, muito embora esteja com o meu coração partido pela falta, a parte que existe do meu coração, ela está funcionando em high intensidade, entendeu? Numa intensidade muito mais alta, porque eu dou muito mais atenção, muito mais amor, muito mais respeito com tudo aquilo que me interessa e muito menos atenção para as coisas que não me interessam, entendeu? Eu hoje em dia não vivo mais esperando as expectativas dos outros ou o que os outros pensam que eu sou. Eu tô preocupado em fazer o meu serviço, que eu acho que é importante, para quando eu botar a cabeça no meu travesseiro, eu falar, bom, hoje eu fiz o que eu podia fazer, obrigado, Senhor, por estar vivo, e, entendeu? Viva. É uma questão de troca de energia que eu tenho que dar o meu melhor para receber o meu melhor. Entendeu? Quando eu pergunto para você, André, qual é a coisa mais importante na sua vida hoje? Acho que é a família, né? Tá errado, meu amigo. Para mim, as coisas mais importantes que eu tenho são a minha família. Mas a coisa mais importante para mim sou eu mesmo. Porque se eu não estiver ao meu melhor, o meu filho não vai receber de mim o meu melhor. A minha mãe, o meu irmão. Se você estiver bem, você pode ser um raio de luz para tudo que você toca. Se você estiver mal, não adianta você estar estressado no computador, teu filho chegar, papai, vamos brincar. Meu filho, agora não, deixa para lá, o papai fala com você depois. Você está sendo 10% do pai que você poderia ser. Por quê? Porque você está estressado, está com dor, está com problema. Então, quando você olha para você e fala, como é que eu estou? Pô, eu estou com um problema. Então, tem que consertar esse problema. Estou estressado, tenho que melhorar o meu estresse. Porque você quer ficar o teu melhor possível, não porque você é egoísta, mas porque no seu melhor nível, você pode servir
na sua maior intensidade. Um de seus filhos, Kron Gracie, seguiu seus passos na modalidade, tendo passagens pelo evento japonês Rising e também pelo UFC. Atualmente, aos 65 anos, Rickson enfrenta agora uma outra grande batalha. Recentemente, em entrevista para sua sobrinha Kira Gracie, ele revelou ter sido diagnosticado com mal de Parkinson, uma doença sem cura que afeta o sistema nervoso central. Como foi você receber esse diagnóstico? Para mim não foi nada muito assim traumático, entendeu? Eu vejo que eu tô pronto na minha vida para qualquer coisa, eu aceito bem, não só as coisas, os meus erros, como as minhas vitórias, eu aceito bem a minha vida, o que eu já fiz, entendeu? Então eu tô feliz hoje. Mas essa deficiência neurológica abriu os meus olhos para minha idade, para minha realidade, entendeu? Que não mudou muito de lá para cá, mas tem um certo tremor na mão, tem uma certa deficiência de movimentação, entendeu? Que eu não tinha, mas comecei a ter. Mas é uma coisa que não me incomoda muito, porque o que eu já fiz, o que eu pretendo fazer, a minha motivação de acordar de manhã e trabalhar, continua. Então eu vejo isso como mais uma, vamos dizer assim, não é uma surpresa, mas é um presente de Deus para ver o que você vai fazer, entendeu? Porque se eu te der muito dinheiro e você fizer coisas erradas, o dinheiro não te serviu de nada. Mas se eu te der muito dinheiro e você começar a fazer coisas boas, eu fico orgulhoso de ter te dado o dinheiro, entendeu? Então Deus me deu agora uma situação onde eu tenho que transformar isso para o bem. E a reação que eu tenho mais importante hoje em dia na minha vida é exatamente expressar minha gratidão pelo jiu-jitsu, é continuar trabalhando pelo jiu-jitsu para fortalecer as pessoas, é transformar a maneira de prática para que seja mais acessível para as pessoas que mais precisam, entendeu? Então eu vejo que eu estou nadando de braçada no oceano azul perfeito e aguardando o próximo dia aí sem muita preocupação. Oleg Taktarov. Na última década, acompanhamos uma verdadeira avalanche de lutadores russos de altíssimo nível, que pouco a pouco estão dominando a elite do MMA. Mas há quase 30 anos atrás, eram poucos que conseguiam furar a bolha, e das primeiras edições do Ultimate, apenas um conseguiu obter destaque: Oleg Taktarov. Tendo seu background no Sambo, tradicional arte marcial russa, o cara era tão bom no que fazia que chegou a ser instrutor de lutas corpo a corpo da KGB, um departamento militar secreto da extinta União Soviética. Depois disso, ele decidiu abandonar a carreira militar para se testar nos torneios de vale-tudo que estavam em plena ascensão e pagavam bolsas altas em dólar. Taktarov participou de 3 edições do UFC, vencendo a emblemática edição de número 6. Em seu cartel de 17 vitórias e 5 derrotas, conseguiu bater nomes de duríssimos da época, como Mark Ruas, Tank Abbott e Mark Kerr. Agora, o mais curioso de tudo é que, em algumas entrevistas, Oleg revelou a sua motivação no mínimo peculiar que o levou a lutar vale tudo. O seu grande sonho era se tornar ator e não lutador. O cara pirava nos filmes de ação norte-americanos dos anos 80 e 90 e viu que poderia usar as suas habilidades e a popularidade crescente do Ultimate
como uma porta de entrada para essa indústria. De fato, Oleg foi bem sucedido nessa missão, já que depois que conseguiu se sagrar campeão do torneio, recebeu várias propostas, estrelando em dezenas de filmes famosos nos anos seguintes, como Bad Boys 2, Miami Vice e Predador. Atualmente, aos 56 anos, Oleg reside em seu país natal, já vivendo uma rotina bem mais tranquila, mas volta e meia ainda faz algumas aparições em séries e filmes. Не прерывайся. Если получится, повторите. Прыгал. То есть отскакивал и подтягивался, подскакивал, подтягивался. 26 раз я сделал. В голове у меня осталась цифра 26. Kazushi Sakuraba. Assim como a família Gracie teve seus tempos de glória e ótimos representantes na era Vale Tudo, após o surgimento do Pride, os papéis se inverteram. E Kazushi Sakuraba, sem dúvidas, foi o grande algoz da família nos rings, chegando a receber inclusive o apelido Caçador de Gracies. Tendo sua base no wrestling e no submission, Sakuraba estreou no Pride em 1998 e conseguiu vencer todos os 4 membros da família que enfrentou: Royce, Royler, Renzo e Ryan. O feito elevou o cara ao patamar de celebridade no Japão, e além desses, bateu vários outros nomes de peso, como Carlos Newton, Vitor Belfort, Rampage Jackson, Kevin Randleman, entre muitos outros. Fazendo sua última apresentação em 2015, ele somou um total de 26 vitórias e 17 derrotas, e é lembrado por ser um dos grandes astros japoneses na história da modalidade. Atualmente, aos 54 anos, ele reside na cidade de Akita, no Japão. É casado e gerou um filho. Em 2021, foi convidado a carregar a tradicional tocha olímpica na cerimônia de abertura do evento e continua até os dias de hoje um membro ativo no cenário da luta agarrada. Igor Vovchantin. E ainda falando dessas pedreiras do leste europeu, não podemos deixar de fora um dos maiores carrascos da era Vale Tudo, Igor Vovchantin. Apesar de ter ficado famoso representando a bandeira da Ucrânia, Igor se autoproclama eslavo e o cara simplesmente rodou todos os eventos obscuros de Vale Tudo que existiam naquela região. Apesar da sua baixa estatura para um peso pesado, o cara compensava na disposição e no peso de suas mãos. Um episódio que tornou Igor bem conhecido aqui no Brasil foi o desafio que ele aceitou contra o folclórico Mestre da Morte, também conhecido como Mestre Lacerda, que na época colocou seu discípulo Edson Carvalho para segurar esse rojão. Mestre Lacerda, esse desafio é sério. O Edson vai lutar com o Marquet? Não depende do Edson, senão o que eu estaria fazendo aqui? Não depende só do Edson. Quer dizer que você está pronto para lutar com o Marquet? Se eu não tivesse, não estaria aqui falando o que eu estou falando, confirmando tudo que já foi dito. E o Valide Ismael, Edson? Aquilo é um perdedor, para de falar em merda, vamos falar em luta, com homem, com vencedor, com alguém que está no ranking.
Igor Vovchantin não tomou conhecimento da tal arte proibida Iawara e atropelou Edson no primeiro round. Logo no ano seguinte, ele já estreava no Pride, onde também teve uma performance fora da curva. Bateu nomes como Mark Kerr, Kazushi Sakuraba, Gilbert Yvel e muitos outros. Encerrando sua carreira em 2005, ele acumulou um cartel de 56 vitórias e 10 derrotas. E um dos motivos que o levaram a se aposentar cedo, com apenas 32 anos, foi uma lesão complicada em sua mão direita, que era justamente a sua mão mais forte. E ao perceber que não poderia mais manter o estilo de luta que o consagrou, ele preferiu se retirar de cena. Atualmente, aos 50 anos, Igor aparentemente foi sábio ao guardar as suas economias, que conseguiu ao longo dos anos que esteve ativo no esporte. Se tornou um homem de negócios, toca diversos empreendimentos na cidade que reside na Ucrânia, entre eles postos de gasolina, um restaurante e, claro, uma bela academia de MMA, onde volta e meia aparece para incentivar e passar seus conhecimentos adiante. Um outro fato interessante é que ele considera Fedor Emelianenko um grande irmão. Emelianenko já o mencionou em algumas entrevistas como sendo uma de suas grandes inspirações no esporte. E falando em Fedor Emelianenko, ele vai estar na parte 3 desse documentário, junto com outros 4 lutadores lendários da velha escola. E é claro, conto com sua presença nesse episódio. Se você curtiu esse conteúdo, não deixe de acompanhar os últimos episódios nos cards acima. Eu vou ficando por aqui, um grande abraço a todos e até o próximo vídeo.